Então, veja, na matemática financeira que a gente trabalhou até agora, e eu disse que as variáveis que nos importam são essas três variáveis aqui, P, F e U. P é um valor presente, F é um valor futuro e U uma série uniforme, aquelas opções que existem no mercado, você paga à vista ou paga em suaves prestações, certo? E aqui temos os fatores de acumulação de capital, que é a combinação de cálculo entre I e N, essa matemática entre eles, é que estabelece a equivalência entre PF e U. Então, se você for olhar, é uma matemática um pouco chata, que você chegou aqui, não quero fazer isso, eu tenho dificuldade, mas esse cálculo é normal, ele é natural, ele vai ficar banal com o tempo, ele parece ser complicado no início, mas depois você vai usar aí, espero, no seu dia a dia. Então, veja só, no caso das fórmulas, eu vou botar aqui, vou vir aqui, ó. Depende do Excel que você está trabalhando e da versão dele, né? Em português, em inglês, isso muda. Mas eu vou buscar aqui, ó. No Excel, eu vou inserir uma fórmula e ele diz aqui, ó. Insiram as funções. Quando eu abro aqui essa janela do Excel, ele vai me puxar aqui, ó. Se eu quiser, só as funções financeiras. Então, quando você abre as funções financeiras, você vai ver que tem todos os cálculos aí que a gente vai precisar para trabalhar em finanças, eles estão aqui. Então, você vê que eu tenho aqui, ó, VP, VF, vou ver que tem uns termos aqui, taxa, entendeu? Então, você entende agora por que é que quando eu apresento as variáveis da matemática financeira, eu já estou botando uma linguagem que você vai encontrar P, F, U, que no caso o Excel trabalha com pagamento, mas série uniforme, tudo bem, o I, o N. Então, essa matemática aí, esse cálculo todinho que a gente vai fazer, ele já está aí dentro do Excel. Tá certo? Então, veja, eu só posso, na matemática financeira, estabelecer a equivalência entre dois valores monetários na unidade de tempo, ou entre P e F, ou entre FP, ou entre FU e PU. E eu tenho que lhe entregar qual I e N. Então você veja, eu tenho quatro variáveis, se uma delas for a incógnita, eu acho fácil aqui. Então, exemplo, você vai pegar o exemplo aqui, olha, eu estou pegando um valor futuro de 60 mil, significa que alguém chegou para você e disse, olha, eu tenho um patrimônio de 60 mil. Eu apliquei esse patrimônio a uma taxa de 2,74%. Agora, quando eu digo a taxa tem que ter o período. Vamos supor que é ao mês. Por quanto? Por 60 meses. Quanto foi que eu apliquei? Significa que eu apliquei 11 mil. Você está entendendo? Aqui eu tenho, alguém chegou para mim e me disse, olha, não, eu fiz um investimento de 1% ao mês durante 60 meses. Se eu tenho 60 mil hoje, é porque lá na data presente eu apliquei 33.026. Aqui já é diferente, né? Eu tenho, deixa eu ver se tem alguma do valor futuro. Pronto. Eu peguei esse valor aqui, ó, 33 mil, apliquei a uma taxa de 1%. Olha o que é que eu estou fazendo. Aqui eu tenho um valor presente, tem a taxa, tem um tempo para calcular o valor futuro. Então eu peguei os 33 mil, apliquei a 1% durante 60 meses. 1% ao mês, 60 meses. Quanto é que eu vou acumular? 60 mil. Então aqui é o cálculo inverso. Eu tenho 60 mil, que foi aplicado a 1% durante 60 meses. Então, quanto foi que eu apliquei inicialmente? Eu apliquei 33 mil. Então, todas essas variáveis que a gente trabalhou aqui, o Excel vai te entregar esse cálculo bem facilzinho para você fazer. Aí você treina nessa planilha. Então, veja só. É nessa linha vermelha que está o inserir função, que vai estar a função. Então, aqui eu quero calcular valor presente. Ó. Quando eu clico aqui, está vendo que tem uma função valor presente? Então, vou fazer aqui essa conta, certo? Vou buscar aqui, ó, VP. Quando eu busco o VP, ele está me explicando o que é VP. Ó. É um valor presente, certo? De uma série de pagamentos futuros. Então, quando eu abrir, o Excel automaticamente vai me perguntar as variáveis. Ele me pergunta qual a taxa. Aí eu quero calcular o valor presente, a taxa é essa. Ponto e vírgula. Quantos períodos você vai deixar submetido a essa taxa? 60. Beleza. Aí agora ele me pergunta o pagamento. O pagamento é se eu tiver pagamentos uniformes iguais, ou seja, se for uma série uniforme. Eu não tenho série uniforme. Tenho valor das parcelas. Então eu coloco aqui o valor das parcelas. Certo? Quando eu fecho, ele vai calcular para mim o valor presente. Ó. 60.039,04. 60.039,04. Mas vai aparecer uma informação importante. Esse valor está negativo. Por que esse valor está negativo? Porque o Excel
ele entende que você acumulou um valor futuro de uma aplicação que você fez. Aí ele diz, opa, se o valor futuro está positivo, a tua aplicação foi negativa. Porque no fluxo de caixa existe essa convenção no investimento. Se eu apliquei, o dinheiro saiu do meu bolso, seta para baixo. Se eu recebi o dinheiro foi para cima, o dinheiro entrou no meu bolso, seta para cima. Então pronto. Então você veja que o Excel, ele traz para ele esse mesmo raciocínio que a gente colocou lá. Então, por isso que você vai ver a equação quando eu botei aqui, eu botei o menos, ó, porque as variáveis elas estão todas positivas. Certo? Então, veja, a mesma coisa para a taxa. Aqui nós pegamos e calculamos uma taxa, mas para calcular a taxa eu tive o valor presente, o valor das parcelas e a quantidade. Então, a variável que falta é a taxa. Então, eu vou chegar aqui, taxa, automaticamente ele vai me pedir número de períodos. Quantos períodos? 48. Aí ele vai puxar. Opa! Qual é o teu pagamento regular? Qual é a tua série uniforme? Foram esses valores aqui de 1.750. Aí ele me diz, me dá agora o valor presente. Aí eu vou botar 500. Então vocês já entendem, né? Poxa, eu sei que um desses valores, ou a parcela ou o valor presente, um desses eu tenho que botar negativo, senão o Excel não calcula. Vamos ver. Ó. Tá vendo que deu erro? Então eu tenho que botar um desses valores negativos para ele entender que uma é dinheiro entrando, na outra variável é dinheiro saindo. Então a taxa aqui, eu vou aumentar aqui, você vai ver 2,35%. É o cálculo que está feito aqui. Então, todos esses cálculos aqui, eles estão feitos a forma de cálculo, vocês vão ver a função. Jonas, se não fosse um valor da parcela, fosse um valor futuro, como é que eu faria? Aí você vai ver que quando você estiver fazendo o cálculo da taxa, ele perguntou aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele está dizendo pagamento, valor presente, não, pagamento, né? Ele vai pedir qual o número de períodos? 48. Aí ele pediu quais são as parcelas? É essa aqui. Qual o valor presente? Não, não tem um valor presente, não. Aí você bota ponto e vírgula e vai assumir, eu não tenho um valor presente, eu tenho que colocar agora o valor futuro. Aí eu vou botar o valor futuro, esse aqui. Ó. Tenho que botar negativo? Tenho, senão vai dar um erro. Aí ele está me dando a taxa 2,42. Negativo. Por quê? Porque quando eu fiz o cálculo, eu chamei esse valor presente de valor futuro. Certo? Somente isso. Mas a taxa está calculada. A relação de equivalência entre as variáveis financeiras, tendo I e N, todas eu calculo por aqui, sem problema algum. Entendeu? Agora, o que é que a gente vai fazer? Vai aplicar. Vamos aplicar? Então, por exemplo, eu tenho aqui o que é que vocês veem todo dia? Aqueles empréstimos no cartão. Então, alguém está te entregando R$1.000 hoje, R$2.000, R$3.000, R$4.000. Aqui está a quantidade de parcelas. Deixa eu marcar aqui, ó. A quantidade de parcelas, 12 vezes, 10 vezes, 21 vezes. E aqui está o valor das parcelas. Então, vamos pegar um exemplo desse. Por exemplo, vamos pegar R$12.000. Então, eu estou pegando aqui um valor presente. Um valor presente, o que é que eu quero calcular? Taxa. Então, o valor presente, o meu lá é de R$2.000. Ele vai dividir, vou pegar aqui os R$2.000 em 10 parcelas. Então, 10 vezes, 10 parcelas. O que é que me resta? O valor da parcela. Quando eu olho o valor da parcela, já está aqui, 253,88. 253,88. Se essas parcelas são mensais, essa é a taxa mensal que está sendo cobrada. Certo? Porque o período da taxa tem que ser igual ao período do N. Se eu estou falando em mês, a taxa tem que ser mensal se for ano. Então está sendo cobrado 4,59% ao mês. Uma taxa de juros absurda. Tá certo? Então, como é que eu faço? Eu vou pegar esse empréstimo para pagar alguma conta minha? Bem, se eu estiver pagando uma dívida no cartão de crédito, que o cartão de crédito está me cobrando 7% ao mês, 8% ao mês, é viável pegar esse empréstimo aqui, certo? Para o quê? Para que eu possa, deixa eu buscar aqui, para que eu possa pagar o meu cartão de crédito, certo? Então, você veja, essa variável, quando a gente vai comparar se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, eu sempre vou olhar para a taxa. Então, veja só, aqui a gente tem outra situação. Eu estou olhando agora a compra de um celular, ele está te dando 10 vezes sem juros. Aí você diz, opa,
Um mercado 10 pagamentos com certeza vai ter juros. Mas eu pago aqui, ó, 2.699,10 no Pix. Então, peraí, eu tenho a opção de pagar à vista e com desconto. 2.699,10. Ou 10 sem juros de 299. Então, qual é mais vantajoso para mim? Olha só, se eu for pagar à vista é porque eu tenho dinheiro no bolso. Certo? E se eu não pagar à vista, se eu for pagar o cartão, o que é que eu vou fazer com esse meu capital? Se ele ficar parado, eu vou perder dinheiro. Não é isso? Eu tenho que investir. Então, vamos supor que você vai investir na poupança. Então, eu vou pegar aqui a situação, 2.699,10, vocês vão ver. Vão ver. O que é 2.669,10? É o meu valor presente. 2.669,10. Se eu pagar à vista, eu vou estar pagando esse valor. Então, vamos lá. 2.699,10. 2.699,10. Se eu não pagar à vista, eu tenho a chance de pagar 10 de 299,90. Então, espera aí. O valor da parcela é 299,90, 10 parcelas. Ou seja, se eu pagar à vista, eu estou deixando de pagar ao longo desses 10 meses uma taxa de juros de 1,96. Então, por exemplo, se eu ficar seduzido porque eu estou pagando em 10 sem juros e eu pagar esses 10 pagamentos de 299,90, eu estou pagando aí ao longo do tempo uma taxa de juros de 1,96. Porque eu poderia pagar hoje esses 2.699,10. Você está entendendo? É esse cálculo que a gente faz para saber se está ganhando, se está perdendo. Agora, veja só. Se você tiver a chance de investir em algum investimento, que no mercado ninguém vai pagar esse 1,93, eu estou botando só didaticamente para a gente entender, que te remunera 3% ao mês, então é vantajoso para você não comprar à vista, você vai comprar parcelado e vai pagar 10 parcelas de 299. Só o que acontece? O que acontece é que o capital, esse 2.699, você vai remunerar 3%. Quando chegar todo mês que você for pagar a parcela, você vai tirar uma parcela do dinheiro que você investiu, e vai, um pedacinho e vai pagar a parcela, vai pagar a parcela. Quando chegar no final dos 10 meses, você vai ter um capital lá sobrando. Por quê? Porque você consegue remunerar o 2.699 a 3%. E você pagando à vista aqui, você está tendo um desconto de 1,96. Então, é sempre essa comparação entre taxas, matemática financeira, as decisões que a gente toma no dia a dia, todas vão levar em consideração essas variáveis. Então, vejam como fazer as contas, tirem as dúvidas, visem e revisem isso diversas vezes. Tá certo? Então, por exemplo, vou pegar um valor presente aqui. Alguém queria pagar uma parcela de um carro, seria 2.500. Mas ele ia pagar, vamos supor, daqui a 25 meses. Se a taxa de juros que o banco cobrou foi 2,5, ele tem que pagar nessa prestação 1.348,48. Então, para o cara que está pagando, ele acha que está ganhando dinheiro. Não, ele não está ganhando dinheiro. É simplesmente, eu iria pagar 2.500 depois de 25 meses. Eu estou pagando hoje. Então, se eu deixar para pagar daqui a 25 meses, vai ser aplicada a taxa de 2,5. Então, vão treinando, vão pegando situações. Quando a gente for trabalhar lá no mercado financeiro, estiver trabalhando com os investimentos, todos os investimentos eu vou fazer esse cálculozinho, sempre. E vocês vão entender que esses cálculos todos vieram dessas formas. Tá certo? Nós vamos partir agora que o principal é entender essa equivalência entre taxas. Né? Eu estou trabalhando no mês, vou para ano, vou para semestre, vou para bimestre. Como é que a gente faz isso? No próximo vídeo.